Olá pessoal, meu nome é Jonathan Godoy, sou professor de filosofia aqui do Instituto Essere, em Campinas, e nesta breve aula eu falarei para vocês a respeito do problema do mal, para responder aquela pergunta que sempre atormenta a humanidade. Afinal de contas, se Deus é bom, por que o mal existe? Bom, para respondermos a essa pergunta, nós dividiremos a aula em duas etapas. A primeira tratará a respeito da natureza do mal, e do surgimento do mal, da sua gênese, da sua origem. E a segunda é da permissão divina, ou seja, por que Deus permite o mal. Ok? Esse problema foi resolvido, na verdade, por Santo Agostinho. Então a posição que eu estarei passando aqui é a posição agostiniana, já na versão final tomista, mas originalmente a resolução é de Santo Agostinho. Então, primeiramente, Santo Agostinho diz o seguinte: nós compreendemos o mal em três níveis: a nível substancial, a nível físico e a nível moral. Substancialmente falando, o mal simplesmente não existe. O que quer dizer isso? Quer dizer que o mal não tem substância. Nós podemos fazer uma analogia com a luz e as trevas. Assim como as trevas não existem, mas elas são ausência de luz, o mal também ele não existe em si. Ele é a ausência do bem. Assim como o frio também. O frio ele é a ausência do calor. Então a palavra mal designa uma ausência e não uma substância. Okay? Então o mal substancial ele não existe. Não existe, como diz, por exemplo, a mentalidade masdeísta, que diz que o bem e o mal são duas forças opostas. Não, o mal não é uma força oposta ao bem. Ele é a ausência dele. Não é uma antítese de Deus. Ou seja, mas e o demônio ou os demônios? Eles não são o oposto de Deus. Eles são criaturas más. Falaremos sobre eles daqui a pouco. Então, a primeira parte é relativamente simples. O mal substancial, ele não é. Ou seja, ele não existe. Ele é a ausência do bem. O mal físico, eu vou tratar depois do mal moral, porque eu acho mais fácil. Tá? Então, chegamos ao mal moral. Quem é capaz de cometer o mal moral? Apenas as criaturas racionais. Ou seja, as criaturas angélicas e os homens. Só o ser humano e as criaturas angélicas podem ser moralmente maus. Ok? E no que consiste o mal moral? Bom, vamos falar um pouco sobre a própria constituição da criatura racional. A criatura racional, por definição, ela é inteligente. Ou seja, ela é capaz de inteligir, de compreender a realidade. Ele compreende a realidade e sabe que compreende. Portanto, ele tem posse de si. Ou seja, ele tem posse das suas ações. Ele é dotado de vontade. Vontade é o apetite da inteligência. Ou seja, é a parte da nossa inteligência que tende a algo. A inteligência conhece o real, certo? E a vontade tende sempre a um bem. Nesse sentido, a vontade ela não é livre. Ela não pode querer o mal em si. A vontade sempre quer algo. E como o mal é ausência, ou seja, ela sempre quer alguma coisa. Alguma coisa sempre é um bem. Então a vontade tende a um bem. Aí vocês falam assim, tá, não entendi, como assim ela tende a um bem? E as pessoas que são más, que querem o mal? Por exemplo, um psicopata que mata por prazer, ele quer um bem? Sim, mas como? Da seguinte maneira. O bem, ele tem uma hierarquia. Por quê? Porque apenas Deus, que é o ser em si, é o bem em si. É o bem máximo. As criaturas, elas são mais ou menos perfeitas, na medida em que elas se aproximam ou se afastam de Deus. No sentido de que, quanto mais uma criatura se parece com Deus, mais perfeita ela é. Então, portanto, mais superior ela é. Quanto mais ela se afasta, ou seja, quanto mais distante de Deus ela está, no sentido de quanto mais imperfeita ela é, mais inferior ela é, menos perfeita ela é, consequentemente. Chega a ser até redundante. Então, portanto, há uma hierarquia. Então, existem bens maiores e bens menores. No que consiste o mal moral? Consiste quando uma criatura racional, que tem posse de si, escolhe livremente um bem menor em detrimento de um bem maior. Ou seja, ela sacrifica um bem maior,
algo que é mais importante, por causa de um bem menor. Aí, de novo a pergunta, tá, mas e um psicopata que quer matar uma pessoa por prazer? Qual é o bem que ele deseja? Já está respondido, ou seja, ele quer o prazer. O prazer, ele é um bem. Só que o prazer psicológico, comparado à vida de um ser humano, ele é muito menor. Ele é inferior. Então, portanto, quando o psicopata ignora, né, o serial killer, ele ignora a vida de uma pessoa para querer o prazer, ele está fazendo isso. Ele está trocando um bem maior por um bem menor. E nisso consiste o mal moral. Todas as nossas escolhas más são isso. Você troca o bem maior pelo bem menor. Troca o que é permanente pelo que é passageiro. Sempre é um bem, mas é um bem pequeno em detrimento de um bem maior. Não significa que nós devemos, por exemplo, só amar a Deus e mais ninguém. Por quê? Porque as criaturas em si são boas, foram criadas por Ele. O que eu não posso fazer é o que eu falei, optar por um bem menor se aquela opção implicar em uma renúncia de um bem maior. Como eu dei o exemplo ali da vida de uma pessoa. Eu posso buscar prazer, desde que aquele prazer seja lícito, desde que aquele prazer não implique no sacrifício de algum bem maior. Existem algumas atividades que sempre serão sacrifício de um bem maior, outras não, depende da situação. Por exemplo, roubar é sempre o sacrifício de um bem maior, porque você sempre está prejudicando outra pessoa. Você está adquirindo um bem, mas aquele bem era de outro, então causa um mal, ou seja, você sacrifica o bem do outro. Então, por isso ele é sempre mal. Roubar nunca é lícito. Agora, tem circunstâncias que dependem. Por exemplo, tomar um chá. Tomar um chá é um bem pequeno, mas é algo lícito. Agora, se naquela circunstância tomar um chá for matar uma pessoa, por exemplo, ou for fazer com que uma pessoa perca o emprego, por exemplo, aí você não pode tomar aquele chá naquele momento. Estou dando um exemplo assim para ficar bem claro. Então é sempre isso. O mal moral é isso. E como eu falei, só criaturas racionais podem fazer essa escolha. Animais não são bons nem maus, moralmente falando. Eles não têm escolha moral. Eles agem de acordo com o instinto, com a natureza deles. Então ali não há escolha moral. Eles agem de acordo com a programação, entre aspas, do instinto que eles receberam da natureza. E de Deus, obviamente. Então, portanto, só criaturas angélicas e seres humanos podem optar pelo mal. Muito bem. E por fim tem o mal físico. O mal físico, ele é um tipo de ausência também, porque ele é uma imperfeição em um indivíduo em relação à sua essência. Ou seja, por exemplo, está na essência humana que todo ser humano deve ter 2 braços. Se um indivíduo não tem um braço, ele tem uma imperfeição, ou seja, falta algo. Ou seja, a sua substância está desordenada, tem uma limitação. Então, portanto, ali você fala que ele tem um mal físico. Por que os maus físicos existem no homem? Aí a gente vai para a segunda parte agora, que é por que Deus permite o mal? Ele permite o mal porque, como diz Santo Agostinho, Deus não permite o mal do qual ele não possa tirar um bem maior. Então, ou seja, ele permite o mal e os males, ou seja, o mal em suas diversas formas, porque ele pode tirar bens maiores daqueles males. Então, ele permite que as criaturas racionais possam se revoltar contra ele, porque essa é a única maneira de dar livre-arbítrio a elas. De dar inteligência a elas também. Por quê? Porque se o ser humano, né, e os anjos fossem condicionados a fazer o bem, não seria uma escolha boa. Nós seríamos como os animais. Portanto, não seríamos bons. Por quê? Porque não teria escolha de ser bom. Eu só posso ser bom por quê? Porque eu posso também ser mal. Se eu renuncio o mal e opto por querer o bem, aí sim eu sou legitimamente bom. Aí sim eu legitimamente amo. Só amor legítimo e autêntico aí, onde há escolha. Deus poderia nos obrigar a fazer o bem. Mas se ele fizesse isso, como eu falei, seríamos como robôs ou animais. Então, a condição para que haja criaturas que livremente escolham o bem, né, criaturas angélicas e homens que escolham o bem, é o livre-arbítrio. Se não houvesse, seríamos condicionados. Né? Então, por isso que o livre-arbítrio é uma consequência da própria inteligência e é um dom que Deus dá. Então, para que haja
santos, é preciso que haja a possibilidade. Não é que é preciso que existam pessoas más, mas é preciso que exista a possibilidade de que essas pessoas são más. Então, quando Deus criou as criaturas racionais, né, anjos e homens, Ele lhes deu a possibilidade do mal. Ele não lhes deu o mal. Deus não criou o mal, mas deu a possibilidade. Porque pelo simples fato de eles poderem escolher bens menores ao invés de Deus. E alguns escolheram bens menores. Os primeiros foram os anjos, as criaturas angélicas, que se revoltaram contra Deus. Um grupo deles, um grupo se manteve fiel a Deus, escolheu livremente a Deus, e outro grupo escolheu se rebelar contra ele. E é por isso que nós falamos que o demônio é o autor e princípio do pecado. Porque ele foi o primeiro a se rebelar. E levou um grupo de criaturas angélicas também a se rebelar. Então, portanto, os demônios nada mais são que criaturas angélicas más, que se revoltaram. E que, portanto, são más por escolha, não porque Deus os criou assim. E Deus permitiu, por quê? Para que houvesse o livre-arbítrio também dos bons. E depois o mesmo ocorreu com o homem. Nos nossos primeiros pais, nós sabemos que houve um teste e eles não passaram, porque eles foram tentados pelo demônio. Deus permitiu isso também. Por quê? Porque o amor autêntico, como eu disse, ele precisa ser testado. Precisa haver uma escolha. Se você só vê o bem, é fácil ser bom. Agora, se há a possibilidade do mal e você renuncia, aí você é bom. Se você não renuncia, aí você se corrompe. E nós sabemos que eles se corromperam. Depois se arrependeram, mas se corromperam e com eles toda a humanidade. Isso abalou, inclusive, a nossa natureza e colocou em nós uma tendência natural, para o erro. Esse tema é o tema do pecado original, que eu posso discutir numa outra aula. Agora ficaria muito extenso. Como que o pecado original abalou a nossa natureza. Mas o ponto é este. O pecado original abalou a nossa natureza e permitiu, inclusive, que houvesse os males físicos. Agora, existe a pergunta final, por que Deus permite tudo isso? Por quê? Porque existe um outro porém ainda. Deus permite que as criaturas possam escolher o mal porque é o quesito do livre-arbítrio. A condição sine qua non, para que haja o livre-arbítrio, é a possibilidade de que elas se rebelem. Mas Deus é onisciente. Onisciente significa que ele sabe tudo. Então, onisciência implica em presciência. Ou seja, significa que ele sabe de antemão tudo o que irá acontecer. Isso significa que antes de ele criar o mundo, ele já sabia exatamente, antes de ele criar os anjos, ele já sabia exatamente quais seriam as criaturas angélicas que se revoltariam e quais que não se revoltariam. Ele sabia exatamente quais seres humanos se revoltariam, quais seres humanos não se revoltariam. Então, por que ele ainda assim, ele cria aqueles que se revoltam? Ou seja, ele poderia, já de antemão, criar apenas aqueles que serão fiéis, que ele sabe que serão fiéis. Mas ele cria ambos. Ele cria os bons e os maus. Ele cria aqueles que serão maus, pela livre escolha deles, mas que serão maus. Ele faz isso por vários motivos. Então, primeiro, alguns até que nós não sabemos, porque nós não temos acesso a tudo que está na mente de Deus, obviamente. Mas algumas coisas ele deu a conhecer. Então, aquilo que ele deu a conhecer, nós compreendemos. Então, em primeiro lugar, a ação dos maus, ela, por incrível que pareça, ajuda os bons em uma coisa: na purificação dos bons. Porque no caso dos seres humanos, nós nunca somos 100% bons, ou 100% maus. Sempre há corrupção em nós. E o sofrimento e os obstáculos, os sofrimentos e os obstáculos que os maus impõem aos bons, faz com que os bons se tornem cada vez melhores, ou seja, faz com que os bons provem mais o seu amor e cada vez que eles renunciam o bem próprio, passageiro desta vida, para amar a Deus, eles se tornam mais santos. E, portanto, a recompensa deles no céu, na vida eterna, é maior. Uma coisa que as pessoas precisam compreender é a seguinte: de que Deus quer o nosso bem maior. O nosso bem maior, portanto, é na eternidade, não é nesta vida. Esta vida é passageira. Vamos viver aqui no máximo, 100 anos. Quando muito. A maioria vive 80. Então, o que são 100 anos perto da eternidade? Nada.
É como comparar um segundo com 100 anos. Na verdade, a comparação é até insuficiente, né? Porque 100 anos diante da eternidade é menos que um segundo diante de 100 anos. Então, assim, se for para uma pessoa boa sofrer 100 anos aqui na Terra, para depois ela ter a recompensa eterna no céu, valeu a pena. Ou seja, o bem maior dela foi atingido. Acho que qualquer um entende isso. No entanto, se for para uma pessoa ter prazer aqui nesta vida, 100 anos, e depois passar a eternidade no inferno, o prazer dessa vida não é nada. Ou seja, ela perdeu a vida, ela perdeu tudo. Então, inclusive é isso que Cristo quer dizer quando ele diz: quem perde sua vida por causa de mim, a ganha. Ou seja, quem renuncia a esta vida aqui, os prazeres desta vida, a felicidade temporal desta vida, mas ganha a felicidade eterna, ganhou tudo. Agora, quem tem felicidade nessa vida? Inclusive é impossível ter felicidade plena longe de Deus, mas suponha que fosse possível. Ou melhor, quem tem prazer, né, sei lá, dinheiro, saúde, nesta vida, mas na próxima vai para o inferno, não adiantou nada, ou seja, é insignificante. Então, os males, né, que atingem os bons aqui nesta vida são permitidos por Deus, por quê? Porque eles servem, às vezes, de alerta, às vezes converte uma pessoa, o mal. Temos o grande exemplo, por exemplo, de Santo Inácio de Loyola, que era um homem que não ligava para Deus e se converteu ao tomar um tiro de canhão na perna. E ele passou o resto da vida agradecendo a Deus por causa daquele tiro, ou seja, se não fosse aquele sofrimento, ele não teria se convertido. E ora, serve para purificar quem já é bom. Porque sempre você pode estar melhor, porque ninguém, como eu disse, é 100% bom aqui nesta vida. Então, ou seja, o sacrifício dos bons aqui é unido ao sacrifício de cruz de Cristo, né, que é um outro assunto também, mas é unido ao sacrifício de cruz de Cristo, de modo que ele vai se configurando a Cristo e a sua recompensa na eternidade é muito maior. Já os maus, ainda que se deem bem nessa vida aqui, eles estão cavando a própria cova, no sentido mais dramático do termo, porque eles estão cavando o próprio inferno, estão cultivando o próprio inferno. Né? Então eles não saem bem. Ainda que eles se saiam bem, politicamente falando, materialmente falando, nesta vida, na vida eterna não. Por quê? Porque, como eu disse, Deus tem a perspectiva da vida eterna. Ou seja, Ele quer o nosso bem máximo, não o nosso bem temporário. Né? Então, por exemplo, proporcionalmente falando, todos os sofrimentos que uma pessoa boa possa passar aqui na Terra é como a palmada que um pai dá num filho para corrigi-lo, né, em relação à vida. É o que Deus permite. Por quê? Porque o que importa não é como a pessoa vive aqui, é como ela morre. Porque é como ela morre que vai determinar como ela vai ser na eternidade. Então, se ela morreu na amizade com Deus, não importa o que aconteceu, a vida dela foi válida e ela ganhou tudo. Agora, se ela morreu na inimizade com Deus, não importa o que aconteceu, ela perdeu tudo. Então, isso para dizer por que Deus permite o mal. Uma outra razão pela qual Deus ainda assim cria os maus é que Deus tem duas grandes características, né? A misericórdia e a justiça. Naqueles que se arrependem, né, e morrem na amizade com Deus, Deus manifesta a sua misericórdia, perdoando-os. E naqueles que não se arrependem e morrem na impenitência final, na inimizade com Deus, Deus manifesta a sua justiça, condenando-os. Ou seja, a justiça de Deus é manifestada, esses aspectos divinos são manifestados em ambas as criaturas, nos bons e nos maus. E também porque, para reafirmar que o erro não é de Deus. Quando ele projeta um ser humano ou uma criatura angélica, ele projeta bem. É inteiramente culpa dela a sua corrupção. Então, por isso também, que Deus ainda assim cria bons e maus. E depois a justiça prevalece. É interessante que até o filósofo pagão Platão já havia intuído um pouco disso, porque ele fala assim: se o ser é o bem, então a justiça, necessariamente, ela prevalece no fim, de alguma forma. Não pode a injustiça prevalecer, porque a injustiça é um defeito, é uma negação. Então, no fim, a justiça deve prevalecer. E Santo Agostinho, com a revelação cristã, complementa, né, esse raciocínio que em Platão já estava correto. Então, com isso, ainda não está claro a questão do pecado original, porque, como eu falei, não é o objetivo desta aula aqui, mas fica claro a resolução do problema do mal. O que é o mal
né? Então há o mal, em resumo, então há o mal substancial que não existe, o mal físico que é uma deficiência e o mal moral que é a escolha do bem menor em detrimento do bem maior. E a permissão de Deus do mal. Deus permite os males porque Ele pode tirar bens maiores. Então Ele pode tirar a santificação dos bons, né? De todos os males que Ele tolera. Então, em primeiro lugar, Ele tira a verdadeira escolha pelo bem, através do livre-arbítrio, quando Ele se apresenta à pessoa, e depois a purificação e a manifestação da sua justiça. A purificação dos bons e a manifestação da sua justiça nos maus, no castigo dos maus. E assim, o problema do mal foi resolvido por Santo Agostinho. Um abraço a todos, até a nossa próxima aula. E se vocês gostaram da aula, não deixe de comentar, curtir e compartilhar este vídeo com os seus conhecidos. Isso nos ajuda muito. Um abraço a todos.